Bom dia, amigos ouvintes. Hoje, começando um pouco mais tarde, mas graças a Deus estamos num bom dia, né? E muitas pessoas que estão sofrendo, outras estão melhor, mas a esperança é que tenha dias melhores. E hoje nós vamos falar um pouco do livro de Apocalipse e vamos falar do capítulo 14, alguns versículos, aqui a partir do 6, né? Verso 6. Porque baseado no que está os acontecimentos na Terra, esses fenômenos, esses chamados de desastres naturais, né? Que se é um desastre, já não é mais natural. Não, é considerado assim. Naturais porque dizem, não foi alguém que provocou isso, né? Então, não sendo o homem que provocou, é chamado como naturais, né? São uns fenômenos naturais. E se são fenômenos, aí que acaba de explicar que não são naturais, né? Porque os desastres que acontecem aqui na Terra têm explicação. Se é de automóvel, explica que um não deu luz baixa ou podou sem segurança, não olhou a placa de sinalização, ou, quem sabe, o carro travou-se uma roda, tem a explicação. Estava correndo muito, né? Ou estava embriagado no volante. Esses são desastres que são provocados aqui, né? E tem explicação direta. Um pode dizer para o outro a causa, que é a perícia, né? E vem e olha e até fala, foi isso, perdeu o freio, tal, a direção e tal. Tem uma explicação. Agora, é por isso que não é tão difícil sabermos os acontecimentos quando se trata do espiritual, que está fora do alcance do conhecimento do homem. Que o homem ele pode passar a vida toda tentando entender, que essa é uma obrigação nossa. Temos que nos conhecer, como eu digo sempre, e também a Deus. Por que nos pôs aqui, né? Por que somos assim? Por que somos diferentes um do outro? Essas coisas deveriam ser muito bem estudadas. Precisamos do desenvolvimento da ciência? Muito. Precisamos, sim. A ciência é uma coisa maravilhosa. E levou até Jesus dizer que nesse tempo, ele falava da agora, a ciência se multiplicaria. Ele não disse que ela multiplicaria para mal, apesar de que a maior parte da ciência tem sido usado para mal, né? Mas que a ciência produz um bem maravilhoso sobre a caminhada aqui na Terra, né? Então, mas ele não gastaria tanto a preocupação entre as causas que vêm trazer o efeito, porque
a maioria delas o homem sabe o porquê. Agora, sabe, mas não toma decisões para descobrir maneiras de barrar esses acontecimentos, né? Agora tem outros. Por exemplo, o efeito estufa, né? O homem sabe a causa. Se ele quisesse eliminar isso, é bastante difícil, já na altura que está, mas conseguiria, né? Eles estão fazendo coisas aí assombrosas, não é? Então, era só entrar num acordo, a terra inteira, os países, e mudar isso. Por exemplo, tem tanta tecnologia que chegou há pouco tempo, por exemplo, carro elétrico, ele não produz nada que venha danificar o meio ambiente, certo? Por que, então, não fazermos? Se sabemos fazer uma coisa que é melhor, por que continuarmos fazendo o que é pior? Mesmo tendo a certeza que vamos danificar com a nossa vida, com a vida dos outros, dos seres humanos, e até mesmo dos animais que estão entrando em extinção. A ação do homem, saber fazer o bem ou fazê-lo bem e fazer mal, é muito cruel. Quando ele está executando esse tipo de obra, eu nem sei onde está o pensamento. Porque às vezes são coisas que vai exterminar com os nossos pássaros, com as nossas árvores, com os nossos rios, até com a nossa respiração. Uma mudança de clima desenfreada, gelo, a geleira derretendo. Sabemos que ela é a proteção que mantém o equilíbrio da maneira da vida, que torna mais tropical a situação de vivermos aqui. Porque sem ela, é quase que dizermos que seremos assados vivos. E tem pesquisadores. Está vendo caindo as pedras de gelo, a geleira derretendo, o mar saindo da sua caixa, né, inundando partes até de cidades. E vai acontecendo essas coisas. Efeito do mal feito. Porque cada causa tem o seu efeito. Se é por uma boa causa, os efeitos são bons, assim como as boas intenções, né? O que quereis que os homens vos façam, façais primeiro. Você quer receber o bem? Faça também, né? Teria que ser assim, mas infelizmente não é. Não é assim. Apesar de que as pessoas nem gostam que fala isso. Tem que deixar fazer o mal à vontade e tem que ficar quietinho. Tipo assim, fecha a tua boca e o problema é meu. Não, mas pode acontecer errado desse jeito. Eu já vi acontecer com alguém, porque fez mais ou menos assim. E o que você tem com isso?
Se for numa gastança desenfreada, ele vai responder para a gente, o dinheiro é seu? Estou gastando o que é meu, o que você tem com isso? Se está acontecendo mal na casa da pessoa, muitas vezes, a gente quer tentar livrá-lo. Não só ele, como toda a família. Mas surge aquela palavra doída. Olha, vai cuidar da tua vida, que quem manda na minha casa sou eu. Eu quero que vocês vão prestando atenção e veja se eu estou aumentando coisas, se eu estou sendo criativo para estragar com a vida dos outros. Veja, para ver se eu estou cometendo algum mal. Se tiver, por favor, mantenha contato comigo e me ajude. Porque essas são as minhas intenções. Não é de danificar a vida de ninguém, rebaixar a moral de ninguém, mas também não para elogiar o mal que alguém esteja fazendo. Senão eu sou um contribuinte de uma desgraça total na vida de um ser humano que, tal qual eu, quer viver e quer ter paz. Somos todos humanos. E a indiferença entre as qualidades de vidas é a causa que traz os efeitos contrários. Porque assim como Deus ama um, Ele ama a todos. E Ele não quer que ninguém erre para que depois venha pagar o preço e sofrer. Mas, ao contrário disso, tem quem erra e ainda não quer que Deus o pune. E a Bíblia diz que Deus açoita quem Ele ama. Que diferente, não é? Pois é. Só que Deus, Ele já faz com tanta segurança e com tanta precisão no que faz, que Ele primeiro avisa, está escrito, que Ele não deixa que alguém se tropece antes de tê-lo avisado 2 ou 3 vezes. Mas isso é só a expressão, que na verdade Deus avisa desde que há mundo. Foi só para fazer uma colocação. Porque 3 vezes, né? Já é o bastante. Chega. 2 já é demais. Tem um provérbio chinês que diz: um pode errar, 2, quer dizer, 2 vezes, é difícil já, porque já errou uma vez, e 3 é impossível, quer dizer, não pode ser aceito. E na realidade, lá é punido mesmo. Se errar 3 vezes lá, tá ferrado. Porque a primeira passa por uma desculpa. A segunda, olha, companheiro, isso aí, você já tinha errado uma vez. Fazer de novo, vendo que não deu certo? Agora, se eu tornar a fazer e fazer errado, falo, agora é impossível. Vamos usar aqui uma expressão que diz aí pelo mundo. Agora é gozação, viu? Agora isso aí, você já está querendo fazer minha cara de palhaço. Ou não é assim visto as coisas? É assim. Infelizmente, a gente é obrigado a falar coisa porque a gente está vendo. Como eu vou tentar mentir para mim mesmo? Eu teria que ser muito idiota. Sabe por quê? Porque o maior mentiroso é aquele que mente para ele mesmo. Mas tem jeito? Tem. Qualquer mentira que alguém for contar, pregar em cima do outro, ele está mentindo para ele mesmo primeiro. Porque ele sabe que não é daquele jeito
mas mesmo assim afirma e querendo pôr até testemunha para forçar o outro ficar naquela dele. Ele é o maior mentiroso. A vítima, né, que eu quero referir, da mentira que ele pregou sobre os outros, foi muito mais forte nele. Ele mentiu 2 vezes. Mentiu primeiro para ele, para depois tentar pregar a peça em cima do outro. Então Deus vem avisando as pessoas, né? De maneiras que quando o céu se escurecer, nada mais por um espaço de tempo produzirá a sua luz, né? E todos estão empregados em uma tremenda treva. E o grito de socorro vai ser em massa. Onde algumas vezes já disse, não adianta ter muito dinheiro. Não adianta. Não adianta ser muito inteligente. O que vai valer a inteligência do homem diante da punição que virá, já está vindo de Deus? Então, é triste, mas temos que aceitar. É melhor sentir a dor de uma verdade do que momentaneamente ter a glória de uma coisa incorreta e mentirosa. A gente sofre porque somos atacados muitas vezes por querer salvar alguém e explicar, passando a real. Deus vai trazer a punição, já está trazendo para esse mundo. O apóstolo São Paulo disse que a guerra agora não é mais contra, ele falava dessa nossa época, a carne e o sangue, mas contra as potestades do ar. É guerra de gente grande, amigo. Os anjos desceram nessa era de Laodiceia, que eu falo sempre, e travaram-se uma batalha cuja o general, no início, que depois vai ter uma mudança, é o arcanjo Miguel. E ele é que endereça essa guerra. E é simples para quando vem de Deus ele executar, porque na mão dele está o poder, a inteligência e tudo está na mão do Senhor. Ele simplesmente solta na mão do homem para o homem mesmo se matar. Certo? E os anjos desceram, amigo. Certo? Esses anjos do Apocalipse, que cada um tem uma taça contendo nela uma praga, que faz cada uma do derramamento dessa taça os seus efeitos. Mas não que Deus não tenha avisado. É o homem desobediente que não quer ouvir. Esse é o pior surdo, é ter ouvido e não querer ouvir. E o pior tipo de cegueira, vendo e não ver. Foi o que Jesus disse. É pregado em palavras, em parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam. Então, é tudo revelação. Aqui nós vamos ler o verso 6 do capítulo 14 de Apocalipse. Para essa época, quando começasse essa assolação, aqui já é dentro do Apocalipse, livro das revelações. A primeira voz, para começar, quando foi no começo do ataque
de anjos do bem contra anjos do mal, um exército celestial contra o exército diabólico. O diabo sabe que perde, mas mesmo assim não desiste. É meio parecido com o que os homens, na sua normalidade, praticam. Ele sabe que não pode continuar assim, mas mesmo assim o faz. E aí, quando chega essa posição, Deus toma a liderança, que a liderança já é dele, mas toma do homem que ele deu para ele e ele não executou seriamente. E aí, simplesmente o homem fica desarmado. Ele pode tentar fazer guerra, ele pode tentar fazer o que ele quiser, porque a destruição de um já é uma vitória para o lado dos anjos do bem. Porque ele aceitou o mal, ou ofendido pelo mal, a culpa não fica em Deus, fica nas pessoas que fez esse mal ser projetado sobre os filhos, a criação de Deus. Veja bem, com tantas pregações que existem, veja bem essa primeira voz. Aqui ainda não é falando das pragas. Aqui é falando do começo do sofrimento, da batalha de Miguel. Viu? Então diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu. Para agora, viu, amigo? O livro das Revelações. Tendo um evangelho eterno, quer dizer que esses evangelhos que têm sido pregados não é o evangelho do reino, o evangelho eterno, não. Não sou eu que estou falando, não. Precisaria vir o anjo, que até um certo tempo eles queriam fazer essa obra e não foram permitidos, foi entregue aos homens. Mas nessa época, aqui está mostrando que teve que fazer uma mudança. Porque não está mais existindo o evangelho eterno. Porque o evangelho eterno ele não pode ter sombra de variações. Então a multidão, cada um falando de um jeito, eu não estou falando mal de religiões, não. É você ver a Bíblia. Então, esse anjo vem trazendo em sua mão o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Quer dizer, ele veio, esse anjo, porque não tem nenhum ouvindo a voz do evangelho do reino, que Jesus disse, enquanto esse evangelho do reino não for pregado a toda criatura, não virá o fim. Aí, ó, pronto, sou eu que estou falando, está aqui no capítulo 14, no verso 6, aí aquilo que Jesus falou lá, do evangelho do reino, enquanto não for pregado, não virá o fim. Aí foi preciso Deus enviar esse anjo, e citando como a primeira voz, quer dizer, o primeiro grito do ataque, para pregar para toda a terra, toda a nação e língua e povos. Quer dizer, ninguém estava com esse evangelho, certo? Mas acontece que a diferença das palavras, por revelação, elas machucam. E fica difícil das pessoas quererem aceitar. Então, por isso, ficou para o anjo fazer isso. Porque os homens não conseguiriam convencê-los. Aí, então, no verso 7, dizendo,
esse anjo que está incumbido a pregar o evangelho eterno, o evangelho do reino. Aí ele, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória. Por que você não teme a Deus? Por que você não tem medo das coisas que você está fazendo contra o Senhor dos Exércitos, o dono do céu e da terra? Por quê? Você devia ter medo do que vai acontecer, certo? E dai-lhe glória. Por que você não faz isso? Dai-lhe glória como? Deixa de ofender, deixa de fazer o mal, deixa de tentar destruir seus irmãos, respeitem a Deus. Isso é dar glória a Deus. Pois é chegada a hora do juízo. O anjo gritando em alta voz. Só que no sentido espiritual, essa alta voz que parece trovões, que a Bíblia afirma que o trovão é a voz de Deus, em certo sentido, e o relâmpago o seu olhar. Então, ele grita em alta voz, é chegada a hora do juízo. Vocês param um pouco, vou passar para minhas palavras. Ele está dizendo, para um pouco, tenha temor de Deus, faça alguma coisa ao glorificá-lo, porque é chegado o juízo final. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Muda de opinião. Passa a enxergar diferente. Passa a contar os segundos. Que cada um segundo é próximo ao desastre, ao abismo. Ou, depende, ou ser absolvido. Me falta vocabulário para falar acerca do que Deus nessa temporada começou a fazer na terra. Os anjos tomaram posições, cada um na sua obediência à hierarquia divina e fazendo o que desde o começo os homens deveriam ter feito, pregado o evangelho do reino. Porque os nossos procedimentos, as nossas ações, falam muito mais alta do que as nossas pregações. Nós temos que dar o exemplo para poder ser acreditado e ser também absolvido dos nossos erros, né? Na obediência, fazendo o que Deus exige de nós. Prezado amigo ouvinte, deixa o like, que enquanto deixarem eu vou tentar falar o que eu vim para dizer. Então, deixa o like, você pode estar me ajudando. Quero dizer para os nossos ouvintes que tem 2 Ronaldo Martins no YouTube. Só que há uma diferença, porque o outro é um cantor. Me parece que até é uma maravilha de pessoa. Ele é cantor, me parece que agora é cantor gospel. Certo? Então, Ronaldo Martins, muitas vezes a pessoa, ao estar navegando aí, pode confundir. Só que esse Ronaldo Martins aqui, que vos fala, é os mistérios da lei de Deus, certo? E ele já está lá a explicação, né? Sobre ele, o cantor, né? Que começou bem antes de mim, né? Mas até se ele
por acaso estiver me ouvindo, eu estou mandando meu abraço, que pareceu uma coincidência, né? 2 Ronaldo Martins aqui no YouTube, só que falando de coisas diferentes, né? E que a parte dele é muito importante, um cântico de louvor a Deus, né? Eu prezo muito esse modelo, certo? Meu abraço, viu, Ronaldo? Então, é isso. Eu peço a você que se inscreva, comente, faça comentário, critique, se esse for o caso. Eu sinto bem quando alguém tenta me abrir os olhos sobre alguma coisa, certo? E, Senhor meu Deus, eu quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela respiração, pelo próprio ar que respiramos, porque tudo é do Senhor, pela alimentação que tive hoje, quantos no mundo não teve, Senhor? Não porque o Senhor é mau. Os homens são maus. E fizeram de um paraíso que o Senhor entregou para que vivêssemos nele. É isso que tem virado. Mas com os dias contados, porque o Senhor é Deus e não há outro. Nem antes nem depois haverá um Deus semelhante a ti. Eu agradeço o Senhor pedindo por todos os ouvintes, até pelos meus inimigos que estão me perseguindo, para não me deixar nesse canal. Porque quem vai fazer a obra do merecimento é o Senhor. Cada um vai pagar pelo erro que cometeu, inclusive eu, por que não? Não sou melhor que ninguém. Mas é porque o comando está na mão do Senhor. E a justiça do Senhor é reta e perfeita. Em nome de nosso Senhor Jesus, eu agradeço também os anjos do Senhor, que veio para pregar esse evangelho e essa batalha para o juízo final. Agradeço a eles, agradeço o Senhor acima de todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus, o teu Filho, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.